Está no ar, a partir de agora, programa Mensagens Especiais, com Osmir Celestino. Olá, ouvintes da Rádio Sou de Deus, eu sou Osmir Celestino e hoje nós vamos contar a história do atleta amador, considerado um dos melhores de todos os tempos aqui na região, o Pedrinho. Pedrinho, fale um pouco sobre a sua origem. Eu sou o Pedro Joaquim Neto, né, filho de Jacinto Pereira dos Santos, Dorli Pereira dos Santos. Nasci no Descoberto e fui criado aqui em São Félix do Coribe, um lugar que eu gosto muito, né, e sempre que eu posso eu venho aqui passar as minhas férias. Sim, aí você, além de estudar aqui, você também iniciou sua carreira de futebol, que foi, como eu falei, foi uma carreira de destaque. Como é que você, com quantos anos você começou a jogar futebol? Osmi, aqui na verdade, nós jogávamos futebol aqui há muito tempo, né? Desde criança que eu gostei, né? E desde aquela bola que a gente, né? Mesmo a gente fazia aquela bola com... como se diz, né? Pegava um saquinho, enchia ali com outros saquinhos, né? E no recreio da escola ali, naquele intervalo, a gente jogava bola. Mas não era aquela famosa bola de bexiga, não? É mais ou menos isso aí. Eu tive essa oportunidade, né? Que muitos jovens de hoje, às vezes, não sabem nem o que é, né? Justamente. E aí você foi destacando e passou a jogar no principal time de São Félix do Coribe. Conta a história desse time chamado São Félix Futebol Clube. Rapaz, esse time aí são boas lembranças, né? Porque nesse time aí nós tivemos, assim, grandes momentos, né? Principalmente São Félix era um time bem respeitado, né? Pelos jogadores que tínhamos aqui na época. E em Santa Maria nós tivemos a oportunidade de ser campeão, né? Uma oportunidade que eu né, guardo muito, inclusive assim que eu cheguei, tive a oportunidade de ir lá no Turibão. Hoje é um campo que ele está totalmente gramado, mas antes não era bem assim, né? Era um campo mais de terra, né? Mas era um campo bom de se jogar. E com esse time aí a gente teve, assim, várias histórias, né? Tanto aqui em Santa Maria, como jogando em São Félix aqui contra o time de Coribe, às vezes contra o time de Montalvânia. E já fizemos, assim, vários jogos e com histórias bacanas, né? Que se for contar, assim, todas, acho que o momento aqui é curto. E tem muitos momentos que vêm na minha mente, né? Assim, de momentos bons com jogadores que até hoje realmente eu admiro. Na realidade não era um time como você estava acostumado a jogar, era um clube de futebol organizado, com estatuto, que chegou até a ser filiado na Federação Baiana de Futebol. Sim, foi fundado, né, por Osmir Celestino, o qual eu estou falando aqui, que eu tenho um respeito muito grande. E Zezinho é uma pessoa também que eu lembro bastante, está sempre na minha memória. Logo que você foi destaque no time do São Félix Futebol Clube, você foi convocado para a seleção de Santa Maria. Naquela época era muito difícil um jogador de São Félix ser convocado para ser titular na seleção de Santa Maria da Vitória. Realmente é porque você era um grande craque. Osmi, realmente naquela época foram assim 3 jogadores, aliás 3 e outros mais, né, que depois vieram jogar na seleção. Mas primeiro foi Toim, eu tenho uma consideração grande. Ronaldo Teixeirinha, que jogava muita bola. Depois teve Joãozinho Berruguinha também, que teve oportunidade, né? E pela seleção de Santa Maria eu tive a oportunidade de jogar em outros lugares aqui da região. Tive a oportunidade de jogar contra o Vitória da Bahia, tive a oportunidade de jogar contra a Anapolina de Goiás, né? Que foi assim emocionante, porque você no amador e jogar com um time assim que é profissional, naquela época lá era muito gratificante, né? Olhar aquele estádio lotado ali, e às vezes você vê que pelo seu trabalho, né? Pelo seu trabalho de dedicação que eu tinha no esporte, como outros mais, nós tivemos essa oportunidade de jogar na seleção de Santa Maria, que guardo muito assim na minha memória esses momentos. Bom, então assim, eu já fiz essa pergunta para Chinês e para Tatem. E eu queria saber o que é que faltou para você se tornar um jogador profissional, já que é unânime todo mundo dizer que você realmente foi um grande zagueiro. Osmi, na época, era além da necessidade de você trabalhar, né?
E as oportunidades, por exemplo, assim, era pouca, né? De você sair daqui para ser profissional, você teria que ir para Salvador, para Goiás, sabe, para os lugares assim maiores. E na época, na verdade, a gente não tínhamos esse apoio, né? Um apoio assim, principalmente financeiro, né? Que seria importante, né? E como você tinha seus estudos e você tinha uns objetivos na vida, né? Que na época você não poderia, né? Abrir mão, além do trabalho que você tinha todos os dias e o estudo também que a gente dedicava bastante. Mas faltou na época, como eu acho, que não sei como está hoje, oportunidade assim financeira, né? Financeira, que é fundamental esse apoio. Acho que a Secretaria do Esporte aqui de São Félix, Santa Maria, deve ter mudado também um pouco, né? O que facilitou agora é porque os grandes times estão mandando olheiros, está fazendo peneirinha, né, cara, né? Peneiras, para escolher jogadores aqui na região. Então já facilitou bastante. Naquela época não tinha essa possibilidade, não é isso? Não tinha. Na época não vinha ninguém assim, né, Tinha os comentários, né, de alguém que vinha, olha, fulano joga bola, tem uma oportunidade assim, como alguns que eu acho que se tivesse essa oportunidade tinha marcado aí a sua história no futebol profissional aqui da nossa cidade, com certeza absoluta. Sim, isso é fundamental, né? Fundamental. Se tem esse apoio e a pessoa, né, que olha e vê a dedicação do profissional, com certeza essa oportunidade aí a pessoa não pode abrir mão, não. Tem que ir porque vale a pena, né? Tanto que hoje nós já temos jogadores aqui de São Félix do Coribes, Santa Maria, que já está jogando em time profissional, alguns até mesmo no exterior, como um rapaz aí perto do Bela Vista. Rapaz, que bom, fico feliz em saber que já está tendo essa oportunidade e ela está sendo assim, aproveitada, né? Bom, essa pergunta é um pouco difícil, mas é através dessa pergunta que eu tenho escolhido as pessoas que vão ser entrevistadas, quer dizer, as pessoas que estão dizendo que são os melhores jogadores daquela época. Então eu queria que você colaborasse com a Rádio Sonho de Deus para dizer assim, na sua mente, quais são os melhores jogadores, uns 10 jogadores que vieram na sua mente, que lhe influenciou e que você considerou realmente um grande jogador de futebol daquela época. Osmi, foram vários, né? Principalmente aqui em São Félix. Não posso deixar de citar, né? Luizinho, irmão de Pedrinho, né? Tony Manchinha, que para mim foi uma referência. Agora os demais são muitos, né? Tem Tatem, tem Chinês, tem Bade, tem Nunes, tem um rapaz também que eu admiro, que jogou comigo, que é Nado, uma pessoa que jogou muita bola também, um zagueirão muito bom. E Tony de Doutor, Ronaldo, Teixeirinha, Dema, são vários, Caramuru, Caravéia, não sei se eu citei no início, mas são jogadores que realmente marcaram a minha época, né? E eram realmente gênios do futebol. Porque na época não tinha essa oportunidade, né? De você ter um campo gramado, de você ter chuteiras boas, né? E naquela época a gente não tinha, a gente jogava mesmo com amor, né? E dedicação. Eu acho que é por isso que hoje, né? Nós temos aí na nossa história jogadores com nomes aí que jamais serão esquecidos. Então, para encerrar a nossa entrevista, você, depois de um certo tempo aqui em São Félix do Coribes, resolveu ir morar em São Paulo. Hoje você mora em São Paulo, mas sempre que pode está aqui em São Félix visitando os parentes, não é isso? Sim, Osmi. Como eu falei no início, é uma cidade que eu gosto muito, né? E sempre que posso, principalmente ver minha mãe, né? Ver meus irmãos, que acho que todo mundo aí conhece, né? Que é Vaninha, Aline, o Tim, Gil, Rosilma. Zenivaldo, que também jogou muita bola na época, né? E agradecer você aqui pela oportunidade, né? De primeiramente, né? Deus, né? Nosso Pai. E você, por ter me dado essa oportunidade de estar falando aqui na Rádio Sonho de Deus. E os demais também que você tem entrevistado, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, que você continua sendo essa pessoa maravilhosa, e que a nossa cidade tem um respeito muito, muito grande, que eu tenho certeza disso, e muita consideração por você. Obrigado. A Rádio Sonho de Deus agradece a sua entrevista. Obrigado a todos, né? Mais uma vez agradecer a Deus, né? Por essa oportunidade. Rádio Sonho de Deus, sempre ligada em você.